minha gente, agora preste bastante atenção nesta situação que nós vamos mostrar. Imagine morar numa cidade onde nada funciona. Não tem agência bancária, não tem hospital e nem maternidade. A situação é tão crítica que até a sede administrativa do município já foi transferida para uma vila mais próxima da capital. Assim é Porto Acre, o berço da Revolução Acreana, que apesar do contexto histórico, sofre as consequências do abandono. Os detalhes você vai acompanhar agora em mais uma reportagem da série Caminhos do Acre 2, com Adailson Oliveira e Josué Martins. Veja a reportagem. Quando se percorre a C10 entre Rio Branco e Porto Acre, a paisagem é exuberante. Belas chácaras e uma pintada de cores da natureza. No entanto, a visão de quem dirige não pode ser tomada por muitos segundos. A C10 é um convite a acidentes. Na estrada não existem acostamentos. Essa gaiola foi deixada à margem da estrada. O parque ficou em cima da pista. Um risco aqui passava e precisava desviar na mão contrária. Obstáculos assim têm feito a estrada de Porto Acre uma das mais perigosas do estado. Há 2 semanas, 3 funcionários do Bradesco que viajavam no mesmo carro perderam a vida quando um caminhão que vinha na direção contrária perdeu o controle. O governo do estado tem um projeto de duplicar 20 quilômetros. É pouco para resolver os problemas que se estendem por 57 quilômetros entre a capital e Porto Acre. Em todos os pontos, a pista é estreita e com ondulações. Porto Acre é um município dividido. 35 quilômetros antes de chegar à sede da cidade, tem o projeto Humaitá. São as vilas do Incra e do V. Aqui mora boa parte da população de Porto Acre. É um polo produtor. Depois das vilas, existem fazendas e pequenas propriedades que produzem de tudo e é o responsável pelo abastecimento dos mercados de Rio Branco. Da região do Caquetá, que fica do outro lado do rio e vai até BR-317 na divisa com o Amazonas. De todos, o mais pobre é a sede da cidade. Tem 4.000 moradores e sobrevive do salário dos servidores públicos e da renda das aposentadorias. Há um pequeno comércio na margem do rio. Algumas casas até estão sendo levadas. É comum encontrar pessoas como Osias Batista Lima. Ele passou vários dias para conseguir essas branquinhas para vender na cidade. Disse que vai largar a pesca porque o peixe está cada vez mais difícil. Nos rios e lagos não consegue mais nenhum alimento de casa. Não sabe do futuro. Antigamente tinha muito peixe porque lá em Boca do Acre, né, o capitão, o Ibama, eles proibiam, né, uma parte do peixe, liberava para passar, mas hoje eles não liberam mais e fica difícil só para viver do peixe. Então tem que viver um pouco do peixe e um pouco da roça se quiser, né, viver. No porto nota-se a chegada de frutas de comunidades ribeirinhas. Tudo está sendo carregado e levado para a Ceasa em Rio Branco. O atravessador vai ficar com boa parte do lucro. Hoje a maior reclamação dos moradores é a falta de uma agência bancária. O caixa do Banco do Brasil está há 1 ano sem funcionar. Depois que bandidos danificaram o equipamento, o banco preferiu deixar a cidade sem atendimento. A funcionária pública Maria Raimunda acordou cedo para conseguir um táxi lotação.
precisa receber o salário, mas vai precisar viajar até Rio Branco para chegar a um caixa eletrônico. Só de passagens são R$20 que vai gastar. Dependendo do horário, tem que almoçar por lá. E isso quando você chega na parada, se não tivesse 4 pessoas para lotar uma lotação, você fica lá a tarde todinha, porque o ônibus só sai às 6h30 da noite, né? Às 10h30 da manhã é que ele vem, né? Então a gente fica dependendo assim, da boa vontade, né? Das outras pessoas também que queira vir. Tem muita gente, né, que tem parente, e outro que fica lá o dia todo embalando ali na parada, né? Porque não tem como vir mesmo, né? Esse vereador informou que já enviou ofícios a todos os setores pedindo a volta do Banco do Brasil. A resposta é sempre o silêncio. A última tentativa foi com o secretário de Segurança Pública. O vereador pediu que o caixa eletrônico ficasse próximo à delegacia. Assim espantaria os bandidos. O secretário enviou um documento dizendo que era impossível, pois colocaria em risco a vida dos agentes. Vamos olhar um espaço de delegacia e nesse espaço de delegacia nós encontramos um espaço muito bom. E mandei o documento para o secretário de Segurança Pública de Rio Branco pedindo esse espaço. O secretário de Segurança Pública de Rio Branco, ele negou o espaço da delegacia dizendo que poderia haver um saqueamento de presos, subtração de alguns equipamentos da delegacia e não cedeu o espaço. E com isso quem pena é o nosso povo. Porto Acre não é conhecido pela importância histórica. A história da tomada do Acre da Bolívia começou e terminou aqui. Essa região foi palco de várias batalhas. Em 1899, os bolivianos colocaram uma aduana para cobrar impostos à borracha que saía para Manaus. Os serigalistas começaram a preparar um plano de expulsão dos bolivianos. Vão conseguir isso em 1902 com Plácido de Castro, que vai travar uma cruel batalha contra os inimigos nessa região. Hoje essa pequena igreja chamada de Sala Memória tenta contar essa história. Garrafas, restos de armas e embarcações nos remetem àquele tempo. Todo esse material foi encontrado por moradores quando cavavam seus quintais. O responsável pelo museu conta que deveria haver mais investimento para que as pessoas visitassem Porto Acre e conhecessem a história do Acre. Infelizmente, até agora, o investimento que veio não foi assim o suficiente para alavancar assim, o turismo aqui em Porto Acre. A gente sente que está faltando ainda alguma coisa para que isso aconteça aqui em Porto Acre. Das casas no início da vila, que era chamada de Puerto Alonso pelos bolivianos, só resta essa casa. Está caindo. Essa foto mostra a principal casa da época. Era a aduana boliviana e foi a casa de Galvez, o primeiro que começou a lutar para tirar o Acre da Bolívia. Agora vamos até o local dessa casa para ver o que aconteceu. Essa era para ser uma das principais áreas históricas de Porto Acre. Aqui foi onde Galvez fez uma casa. Era um local privilegiado, dava para ele olhar o rio de um lado para o outro. Hoje, aqui tem uma cerca no local. E a perda principal, podemos dizer assim, está aqui. O piso da casa até pouco tempo ainda existia, mas quando foi aberta essa entrada, tudo desapareceu. Ainda restam alguns vestígios. Você pode ver aqui, que é cimento misturado com pedaços de vidro. Garrafas que eram quebradas na época, misturada ao vidro para dar consistência ao concreto. Uma máquina ajudou a retirar os fragmentos de uma história montada em cima de sofrimento e dor. A poucos metros da casa estavam as trincheiras, onde o exército de Plácido de Castro se defendia do ataque boliviano. Construíram um conjunto habitacional e acabaram com o símbolo da luta. Atualmente existe um obelisco construído em 1992, quando Porto Acre era um distrito de Rio Branco.
O prefeito José Maria Rodrigues espera mais investimento na área cultural do município para que Porto Acre não perca essa referência com a história do Acre. Aqui em Porto Acre, com o passar dos anos, ela não teve a importância que teve algumas cidades. Eu posso citar, por exemplo, Chapuri, que foi o começo da Revolução, tem esse destaque, né, como a cidade de Chapuri. E Porto Acre, infelizmente, nós não tivemos essa mesma sorte, que os governantes que passaram aí no passado deu essa importância para a cidade de Porto Acre. Mas eu acredito, por exemplo, assim, agora nós estamos vivendo um momento novo. Todas as atenções de Porto Acre estão voltadas para as vilas do V e do INCRA. Vários setores da prefeitura já foram transferidos para a região. As vilas surgiram na década de 80 e, por causa da proximidade com Rio Branco e da trafegabilidade dos ramais, ganhou importância econômica, ao ponto de que os comerciantes preferem investir aqui a apostar na sede do município. 60% dos moradores de Porto Acre vivem nessa região e tem vida própria. Os moradores até sonham que um dia tudo isso vire um município, o que seria mais um golpe na parte histórica de Porto Acre.